Olá, estudantes do nono ano. Eu sou o professor Gustavo. Essa é mais uma aula de língua portuguesa e hoje eu vou falar com vocês rapidão, só um resumo das orações subordinadas substantivas e continuarmos com outras atividades. Então, revisando rapidamente o que é orações subordinadas substantivas, temos que entender que elas são aquelas de valor substantivo e que exercem em relação à oração principal, a sua função de que sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Aí eu tenho alguns exemplos para falar com vocês sobre as orações subordinadas, que vocês já viram no livro de vocês e no vídeo que eu fiz. Quem não estiver relembrando direitinho, vai lá e volta no vídeo para poder esclarecer. Espero que você venha. Então, essa frase aí a gente percebe que ela tem dois verbos, porque toda oração subordinada, substantiva ou qualquer outro tipo, ela precisa ter pelo menos duas orações. Então, espera uma oração que você venha outra oração. Então, já vimos que nas orações subordinadas substantivas, eu preciso ter o elemento que é uma conjunção. Então, aí, eu espero que você venha. Aí eu tenho a outra. Espero a sua vinda. Trata-se de um gol que não se pode defender. Trata-se de um gol indefensível. Aí eu tenho alguns exemplos para vocês, para ficar um pouco mais claro a estrutura da oração subordinada substantiva e o que elas indicam dentro do período que estão. Qual é a função sintática? Quando eu falo em função sintática, a gente está falando se é objeto direto, objeto indireto, sujeito, complemento nominal, aposto, predicado, que faltou aí também, não foi as predicativas nesse exemplo. Então, olha só, qual é a função das orações subordinadas substantivas? Então, a subjetiva, ela exerce a função de sujeito. É importante que você estude. Então, oração principal, é importante que você estude. Aí eu tenho o sujeito. Então, essa frase todinha vermelha aí, que você estude, é o sujeito da oração principal. Então, essa aí é uma oração subordinada substantiva apositiva. Subjetiva, desculpa. Ela é uma subjetiva, que ela tem a função de sujeito. No segundo exemplo, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, qual a função dela? De objeto direto, que elas são as objetivas diretas. Então, olha a frase. Espero que você estude. Espero. Quem espero? Eu. Então, aí já tenho um sujeito. Não pode ser mais uma subjetiva. Que você estude. Então, aí eu tenho o quê? Um objeto direto para o verbo espero. Que quem espera, espera alguma coisa. Como não tem nenhuma preposição aí ligando o verbo com o que é a conjunção integrante, então eu tenho um objeto direto. A objetiva indireta, função de objeto indireto. Gostaria, agora o de que é uma preposição, gostaria de que todos me apoiassem. Professor, esse dia é necessário? É. O dia é necessário, sim. A regência do verbo gostar, ela exige uma preposição. Então, gostaria de que todos me apoiassem. Então, essa aí é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Aí eu tenho as completivas nominais. Qual é a função de complemento nominal? Então, tinha certeza de que não estudaria. Eu percebo que de que não estudaria está ligada à palavra certeza. A palavra certeza, ela é um substantivo. Um substantivo como é que se diz, gente? Ela é um substantivo imaterial. Ou seja, vai ser um substantivo que eu não posso tocar, que eu não posso ver. Então, nesse caso aqui, a palavra está ligada a um substantivo abstrato, como é chamado. Então, aí eu não estou ligando ao verbo, estou ligando ao nome. E quando eu ligo ao nome, esse nome é um substantivo abstrato, junto com o de, que é a preposição, eu tenho o quê? Uma palavra que é conjunção aí, ligando a conjunção que, de que não estudaria. Então, aí eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal. E a predicativa
mas essa é a função de predicativo do sujeito, e toda vez que tiver um predicativo do sujeito, eu vou ter que ter, entre a conjunção que e a frase principal, um verbo de ligação, que no caso aí, um verbo de estado é a mesma coisa, que é o é. O meu desejo é que todos estudem. Então, tá ligando aí desejo, que é o nome, um substantivo, com um verbo de ligação, mais a oração predicativa. E a positiva é que tem a função de aposto, que tem um exemplo bem claro e uma facilidade de encontrá-la, que é quando nós temos a presença dos dois pontos. Só desejo uma coisa, que todos estudem. Então, pegue esse exemplo aí, esse slide como exemplo, tire um print, eu vou até mandar para vocês também ele, para que vocês possam estudar melhor. E aí, gente, eu tenho as orações subordinadas, substantivas, reduzidas, que nós não conversamos na última aula. Então, qual é a característica das reduzidas? O nome já fala, reduzida. Se é reduzida, eu tenho algumas coisas que eu não vou ter. Como, por exemplo, não se inicia por conjunção. Então, a oração subordinada ela não tem conjunção. Outra coisa, apresenta verbos no infinitivo. Então, pessoal ou impessoal. E classifica-se como a oração subordinada substantiva desenvolvidas. Então, a mesma forma que eu classificaria uma desenvolvida, eu vou classificar uma reduzida. Então, por exemplo, é bom ficarmos atentos. Tá vendo? Nós não temos o que aí, nós temos duas orações. É bom, o verbo é lá, que é o verbo de estado, verbo de ligação. Ficarmos atentos. Então, ficarmos. Então, eu tenho aí o que? Um verbo no infinitivo. Então, é uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo, porque ela foi reduzida por infinitivo, mas ainda precisamos entender que ela é uma subjetiva. Ficarmos. Ficarmos o quê? Quem é ficarmos? Quem é ficarmos? Nós. Então, é bom. Tá vendo que é bom não tem sujeito? Se não tem sujeito, o sujeito vai estar na oração subordinada. Nesse caso, é a subjetiva. Penso estar preparado. Penso, quem penso? Eu, já tem sujeito. Estar preparado. Não tenho conjunção. Não tenho conjunção, mas eu percebo que está ligando diretamente a penso. Quem pensa, pensa alguma coisa. Não tem preposição. Então, é uma oração subordinada, subjetiva, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Por que reduzida de infinitivo? Porque não tem conjunção. Está com o verbo principal no infinitivo. E aí tem uns outros exemplos, né? Isso só depende de ele fazer tudo certo. Estou disposto a ir sozinho. Seu sonho era morar no Rio. Só te peço uma coisa, ser mais humilde. E aí cada uma delas tem uma classificação, mas todas devem ser classificadas da mesma forma. Oração subordinada substantiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, apositiva, completiva nominal, mas, na verdade, né? Mas com essa ideia de reduzida que não tem a conjunção, que ela sempre vai aparecer o verbo no infinitivo, eu preciso entender que ela é uma reduzida. E aí tem alguma atividade, tem alguma questão lá no livro de gramática que, se vocês não entenderam, é o momento de voltar para poder refazê-la. Agora, pensando nessa explicação sobre as orações subordinadas substantivas reduzidas de infinitivo, que é o caso que tem só é o infinitivo. Então, qualquer coisa, estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Um abraço e fique com Deus.